Agora os destaques finais do nosso Jornal da Manhã, começando por ela, Vera Magalhães. Olha, o fim de semana foi marcado aí por uma série de desdobramentos de um caso que surgiu ainda no fim da semana passada, mostrando que um assessor parlamentar, não qualquer assessor parlamentar, um ex-policial militar que é amigo pessoal da família Bolsonaro há mais de 2 décadas, pelo menos, e que tinha uma filha no gabinete do próprio Bolsonaro, portanto alguém da intimidade da família, movimentou em sua conta bancária, R$1.200.000 no intervalo de um ano, entre 2016 e 2017. Fabrício Queiroz foi visto, e isso apareceu ao longo do fim de semana inteiro, em várias fotos pescando com Bolsonaro, na casa da família Bolsonaro. É alguém para quem Bolsonaro diz ter emprestado ao longo do tempo mais de R$40.000. Apareceram depósitos dele na conta de Michele Bolsonaro de R$24.000, e o próprio Bolsonaro se antecipou dizendo que se forem retroagir mais ainda no tempo, devem chegar a mais de R$40.000, que seria a quantia que ele teria emprestado a esse assessor. Portanto, não se trata de qualquer pessoa, é alguém do círculo íntimo ali da família. No entanto, a despeito dessa denúncia não porque ele não é investigado, mas dessa constatação feita pelo COAF, que é um órgão do próprio governo, de que ele movimentou toda essa quantia e de que teve em sua conta depósitos de outros assessores do gabinete, alguns em quantias bastante vultosas em relação ao próprio salário, houve um silêncio desse assessor ao longo de todo o fim de semana. Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro fizeram algumas declarações e em todas elas disseram que ainda não conversaram com o assessor depois de tudo. Flávio Bolsonaro disse que falou com ele no início e que ele disse uma narrativa bastante plausível, mas que a gente não sabe ainda qual é. Fabrício Queiroz não veio a público falar. Questionado sobre esse caso, Onyx Lorenzoni, que é um deputado que se notabilizou pela presença em diversas CPIs, ele ficou ofendido. Abandonou uma entrevista coletiva dizendo que existe uma espécie de complô contra o presidente eleito, sem dar explicações que são devidas a alguém que vai assumir a Casa Civil, portanto, a coordenação de todo o governo. Vai ser ele o maestro de todo o governo. Não há nenhuma acusação formal nem contra a família, nem mesmo contra esse assessor. Porém, esse silêncio sobre questões cruciais, a que se deve esse depósito de vários assessores na conta do Fabrício Queiroz. O Flávio Bolsonaro, como comandante do gabinete, não sabia que essa prática existia. Ela se devia a quê? Porque essas pessoas depositavam uma parcela bastante expressiva dos seus salários na conta de um só assessor. Era, como eu vi aí piada no fim de semana, vaquinha para Mega Sena? Não parece. Os valores vão muito além disso. Então é necessário que haja explicações da parte de quem se notabilizou na política por cobrar explicações com muita veemência dos seus adversários. Uma parte da eleição do Bolsonaro se deve justamente a uma reação legítima da sociedade, com escândalos de corrupção, com explicações que são insuficientes, com grupos políticos como o PT, que flagrados em denúncias sempre acusam o acusador, se fazem de vítima. Portanto, não há que se adotar as mesmas práticas. É uma hora de novas práticas. A ida do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça era um sinal, uma sinalização no sentido dessas novas práticas. Então, espera-se dele, Moro, que também não falou ainda a respeito do caso, de Onyx Lorenzoni, que sempre foi um baluarte ali da luta contra a corrupção no Congresso, e do próprio Bolsonaro, eleito com uma expectativa muito alta nessa questão, que deem explicações detalhadas a respeito desse caso que acontece antes mesmo da posse do futuro governo e que diz respeito a um assessor muito próximo da família, para que o caso seja minimizado.